Fala pessoal, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas sessões de análises e possíveis operações para os períodos mais longos, onde nós temos de possibilidade para o dia de hoje. Hoje é dia 9 de outubro de 2019 e essa é a nossa sessão. Vamos ver. Ontem, especificamente, eu estava sem computador, meu HD queimou depois de alguns anos. Meu não, né? O HD do computador. Queimou depois de alguns anos de fiel trabalho, dedicação, fidelidade, ele não suportou mais. E aí, ele não deu certo. E aí eu comprei o HD novo, instalei, já estou aqui com o Windows 7 instalado. Sorte que tinha tudo salvo em um backup já. Morreu, exatamente. E é isso aí. Vamos ver o que nós temos para hoje, tá? Primeira coisa que eu consigo observar no EURUSD, existe uma linha de tendência de baixa bem clara, estabelecida aqui, inclusive bem bonitinha. O mercado fez zigue-zague, né, seu movimento tradicional, impulso, retração, impulso, e assim por diante. Agora está mostrando um aumento de sombras para o lado de cima no gráfico diário. Então temos 1, 2, 3, 4, já o quinto candle com aumento de sombras, em uma zona potencial de resistência por causa da linha de tendência de baixa e também por causa de Fibonacci com relação a esse movimento de baixa que está na zona dos 50%. Ok? O que eu procuro aqui é um candle de ignição de força vendedora que ainda não existiu. Tivemos alguns candles que mostraram um pouco isso. O candle de ontem mostrou isso um pouco, mas ainda assim não foi suficiente por causa da sombra para o lado de baixo, porque eles não conseguiram romper aqui. O candle de segunda-feira também foi um candle mais ou menos bacana, mas ainda assim nenhum deles mostrando a força vendedora que eu quero observar e por isso estou fora, tá? Talvez amanhã, se ele fizer um falso rompimento dessa zona de resistência, pode ser legal. Bater lá em cima, voltar, fechar com uma sombra bem grande para cima, aí me interessa mais. GBP/USD, também temos a estrutura predominante de queda, então força de venda, lateralização, força de venda, retração mais fraca. Tivemos aqui um candle bem bonito. E agora retomou o movimento de queda, inclusive temos tendência de queda em períodos menores, como o gráfico de 1 hora. Deixa eu colocar aqui. Gráfico de 1 hora, tendência de queda pelas médias móveis. Tá? Pelo gráfico, pela estratégia do canal de análises, não tenho critério para me posicionar nesse momento. Eu sempre procuro identificar minhas entradas ao final da retração. Então, mais ou menos por essa zona. Aqui, nesse caso, seria por aqui. Esse candle foi um candle bonito, mas não chegou a ser um candle dissonante e eu não entrei por causa disso. Apesar de que também não teria pego a minha ordem de venda. Está em uma zona potencial de suporte para quem faz day trade, de repente, uma possível venda a partir do rompimento desse ponto de suporte pode ser uma coisa bacana, interessante. Tá? Já para amanhã, né? Agora entrando na sessão asiática. O STJPY, bastante indecisão, eu vejo. Temos aqui linha de tendência de baixa por aqui. Então, o mercado fez um falso rompimento e aqui está meio engasgando nessa zona. Olhando para cá, eu vejo sombra do lado de baixo, também vejo sombra para o lado de cima, caracterizando indecisão nessa zona e eu estou fora. O STCAD testando a resistência novamente. Esses dias ele fez um padrão bem interessante. Aqui foi zona de resistência. E aqui deu uma congestionada, mostrando uma certa sombra, para o lado de cima para baixo. Tem estrutura para queda, né, que podemos ver aqui, inclusive, deixa eu marcar com o Fibonacci para você ver. Temos essa estrutura para possível queda, inclusive essa zona de resistência foi no 61,8, resistência. E aqui, só que aqui está congestionado, então falta a ignição. Está no lugar certo, a estrutura é de queda, só que falta a entrada de força vendedora para que eu possa vender a partir desse ponto. Enquanto isso não acontece, eu estou fora também. O SDCHF, comentei com vocês, semana passada tivemos uma operação no SDCHF, a partir dessa zona. Foi uma operação de venda, deu stop loss por alguns poucos pips, famosa violinada. Depois o mercado caiu, teria executado a venda e entrado, inclusive, em zona positiva. Eu, particularmente, nesse momento não vejo mais nada, estou fora. Tá? A estrutura ainda é de queda e acho que ainda pode ser que exista alguma força de venda. Por enquanto, não tem nada muito claro.
Aldo USD, temos um fundo triplo ou quádruplo, como quiser chamar, enfim. Aqui ponto de suporte, 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 suporte. Estrutura de queda, o mercado deu uma congestionada aqui em cima e caiu. E agora, esses últimos dias, ele deu uma arrancada de força compradora, mas não houve muita continuidade. Quando existe uma mudança, um giro do mercado, de fato, a gente vê algo como assim, ó. Então, existe continuidade de movimento. Aqui não aconteceu. Como ele está perto do ponto de suporte, e ele, né, não está mostrando muita entrada de força compradora, existe probabilidade de rompimento. Por enquanto, estou fora também. NZ do USD, entrada de força compradora, comentei com vocês semana passada, uma ordem de compra baseada nesses dois candles de força compradora, mais ou menos por aqui, tá? Não chegou a executar, mas o mercado subiu um pouco e depois congestionou. Está acumulando sombras para cima dentro de uma tendência de queda. E isso é um pouco suspeito. Então, tem que tomar cuidado qualquer posicionamento na compra, por causa que ele já está mostrando aqui uma entrada de força vendedora. Euro JPY, a estrutura predominante é de alta, muito claramente de alta. Retração foi mais fraca e agora parece que retomou o movimento de alta. Podemos marcar esse movimento. Olha só que coisa mais linda. Depois tem gente que fala que o Fibonacci não funciona, né? Olha aí, alta, com toda a indecisão do Brexit, retração em meia indecisão do Brexit, bateu no 61,8 e retomou o movimento de alta. Isso pode gerar oportunidades de compra, inclusive em períodos menores, como o gráfico de uma hora, pelas médias de 30, 50 e 100, tudo apontando na mesma direção, certinho. Formação de tendência de alta em H4, e aqui no gráfico diário temos essa estrutura. Não tenho critérios para compra ainda. Eu esperaria um movimento um pouco maior, voltar para depois pensar em compra, tá? No gráfico diário. Euro JPY. Eu sempre faço a distinção entre palpite e trade, e aqui não vai ser diferente. Eu acredito, meu palpite é que esse negócio vai subir. Tá? Esse é o meu palpite. Então, fez estrutura de queda, retração mais fraca, queda de novo, retração mais fraca, queda, só que aqui falhou em continuar. E já tivemos esse candle mostrando um engolfo, ou engolindo o candle anterior. Não chegou a fechar acima da máxima do candle de ontem, mas ainda assim é uma possível ignição de força compradora. Acredito que pode ter chance de alta. Então, fez essa força de alta importante, retração, pode ser que agora ele junte força para fazer o rompimento e retomar a tendência de alta a partir daí. Esse é meu palpite. Eurocad, meu palpite também é que vai subir, tanto que alguns dias atrás eu falei da compra, de uma possível compra no Eurocad, a partir desse ponto de suporte, né, fundo duplo, bem claro, ignição de força compradora, deu uma congestionadinha, mas meu palpite é que esse negócio vai subir, tá? Não tenho critério para compra, até porque eu estava com ordem pendente de compra, mas já retirei dos 50% que estava aqui no Eurocad. Por enquanto, estou fora. Euro CHF, estrutura predominante de força de venda e agora congestionou. A gente pode ver lateralização. Eu quero esperar para ver o rompimento desse ponto de interesse. O rompimento desse nível é algo bastante bacana, bem legal, que pode sinalizar a oportunidade de compra. De qualquer forma, a gente pode ver que ele chegou em um fundo, bem claro, por sinal. Tá? Chegou em um fundo no gráfico semanal e a partir daí eu esperaria por sinais mais claros de compra. É isso que está no meu radar. Nos próximos dias, quem sabe, alguma posição de compra no EURCHF. EURALD, comentei com vocês também a respeito desse topo que foi mais baixo do que esse, entrada de força vendedora. Esse candle chamando para uma virada de mercado, foi o que aconteceu. Formou aqui uma estrutura de alta, retração mais fraca, alta de novo. Então, existe uma tendência de alta se formando entre o gráfico de 1 hora e 4 horas. Pode ser que haja continuação, tá? Só que, por enquanto, ele não conseguiu romper essa zona de interesse. Então, aqui foi zona de suporte, aqui zona de resistência. Esse aqui é o famoso par que está naquela zona de contradição. Por quê? Porque nós temos sinais que apontam tanto para possível compra, como esse candle aqui, e esse candle aqui também. Esses dois candles mostram a entrada de força compradora. E também temos uma estrutura que mostra para venda, que foi esse candle aqui
tem a estrutura forte, a retração, o movimento mais fraco, em uma zona de interesse. É um bom par para negociar em duas situações, ou no rompimento desse nível aqui, ou no rompimento da linha de tendência de alta em H4. Enquanto ele está no meio dessa situação, né, antes de romper a linha de tendência de alta ou a resistência, eu acho que é melhor ficar de fora. Deixa eu modificar essa linha aqui. Aí. Então, o rompimento de um desses dois níveis. EURO-NZD, lateralizado, estou fora, não me interessa. Me interessaria sim pensar em possível compra, né, a partir de um candle como esse, mas ele não voltou. GBP-JPY, tivemos rompimento da linha de tendência de baixa. Então fez entrada de força compradora, retração mais fraca, chegou em uma zona bem bacana de possível zona de interesse. Esse ponto foi uma zona de resistência, aqui suporte, tá? Rompimento da linha de tendência de baixa, retração mais fraca, esse ponto foi resistência, vira suporte, possibilidade de compra. De repente, o rompimento da linha de tendência de baixa em H4 pode ser uma boa forma de entrada. E é isso que eu visualizo nesse momento. Tá? O rompimento dessa linha pode levar mais movimento de alta. GBP-CAD, suspeito. Esse aqui está um pouco fora, tá fora da minha lista, pelo nível alto de contradição. Temos uma estrutura muito forte de queda, temos uma retração mais fraca, ok, mas tivemos alguns candles que mostraram a entrada de força compradora, como esse candle aqui, mostrando, né, a entrada de força compradora, e esse candle aqui também. Então, pode ser que ele suba, mas também a estrutura é predominante de queda. Eu fico de fora. Tá? Do jeito que está aí, não me interessa. GPCHF, rompimento, mercado parado é ruim. Rompimento, ou início do rompimento da linha, ponto de suporte horizontal, pode vir H4, bem claro. Estrutura de queda aqui, retração mais fraca, esse topo sendo mais baixo que esse, rompimento dessa linha. Boa chance de queda no GPCHF, especialmente se ele, como ele já fez aqui, rompimento, uma retração mais fraca, se der uma continuação, pode ser uma coisa bem legal. Tá? Então, para quem gosta aí de arriscar um pouco mais, de repente, uma ordem pendente aqui embaixo, stop loss aqui em cima, 85 pips para sair aqui embaixo com 250. Boa relação risco-recompensa. Tá? Eu vejo que tem boa perspectiva. Está aqui embaixo, dá 400 e poucos. Meu palpite é que esse negócio vai cair, tá? Mas ainda não tem critério para me posicionar de acordo com os critérios do canal de análise. É isso aí, vamos ao próximo. GPLD, tendência de alta dentro de uma estrutura de queda. Vou mostrar isso para vocês bem rapidamente. A gente tem aqui estrutura de queda, que eu considero isso aqui como sendo um movimento só. E aqui temos uma tendência de alta meio vibrando. Então, temos aqui uma bandeira. Tá? Deixa eu desenhar aqui. Estrutura de queda. Podemos pensar em possível venda? No gráfico semanal temos o mesmo padrão, ou seja, a bandeirinha também. Sim, podemos pensar, mas melhor pensar nisso a partir do rompimento dessa linha de tendência de alta, porque a estrutura em H4 ainda é de alta. Então, para isso, teria que acontecer o rompimento desse ponto de interesse. Basicamente, fazer aqui o rompimento, voltar para testar e aqui nos dá uma venda em H4, ou também no gráfico diário. Só que o gráfico diário fica um pouco mais, a visão fica muito, enfim, seria bom ganhar uma certa distância do tempo gráfico para isso. GBP-NZD, sentindo ponto de suporte, alguns dias já que ele está nessa zona, não está conseguindo romper, temos uma estrutura de alta, retração mais fraca, podemos ver um aumento de sombras para o lado de baixo, aqui sombra, e aqui também duas sombras. Esse candle de hoje mostra a indecisão. Para quem gosta, de repente, tem um operacional nesse formato, pode pensar em posicionar uma ordem pendente de compra um pouquinho acima, tá? Mas é claro que isso depende do seu operacional.
Depende muito do operacional de cada um. Por quê? Porque se o mercado der uma retada para cima, pode ser que ele continue subindo. Tá? Não é o que eu faço. Eu prefiro esperar um candle de força compradora legal aqui. Pode ser que aconteça amanhã. Se acontecer amanhã, ótimo. Podemos pensar em possível compra. Ao DJPY, lateralizado nos últimos dias, sem direção, estrutura bonita, formada já no gráfico de 1 hora. Estrutura de queda, lateralizou. Mas no gráfico diário, que é onde eu tomo as minhas decisões principalmente, temos apenas lateralização e estou fora. Para quem faz day trade, de repente, aguardar o rompimento dessa zona de lateralização para o lado de baixo. Tá? Ao DCAD, acredito que essa paradinha vai subir. Zona de suporte importante, podemos ver aqui suporte e aqui falso rompimento. Também podemos observar linha de tendência de baixa por aqui. E acredito que em um primeiro aumento, pode ser que ele volte um pouquinho, vem para cá, e aqui talvez ele faça um rompimento para retomar um movimento de alta. Mas o falso rompimento está muito claro no gráfico diário, a partir desses dois candles. Ao DCHF, estou vendido, conforme vocês sabem. Meu stop loss está posicionado 10 pips acima da máxima desse candle por aqui. Meu take profit está lá embaixo. Tá? Relação risco-compensa de 2 e alguma coisa. Deixa eu ver exatamente. 85 pips. Para sair com 220, mais ou menos. 220 dividido por 85. 2,58 de relação risco-recompensa. O mercado voltou um pouco, pareceu que ia dar stop loss na operação. Não aconteceu, está nesse momento no 0 a 0 e está tudo dentro do esperado. Tá? A única coisa desconfortável é que é contra o swap essa operação, mas faz parte, né, não dá para operar apenas, até dá para operar apenas a favor do swap, mas não é o meu método operacional. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Ao DNZD, estrutura de alta, aqui temos a entrada de força compradora bem legal, tá? Então, ignição, explosão de força compradora, o mercado subiu. Agora esperamos uma retração para depois retomar o movimento de alta. NZDJPY, os últimos dias e os candles mais importantes para mim são esses últimos aqui, e está mostrando apenas lateralização. Estou fora. NZDCAD, ignição de força compradora, eu coloquei uma ordem pendente de compra no NZDCAD, não chegou a executar essa ordem pendente de compra, tá? E do jeito que está, eu estou fora. Essa compra, essa força compradora está estranha, porque esse candle aqui no dia, ele foi um negócio muito gritante, ele foi um candle dissonante mesmo. Mas depois faltou gasolina, a gente pode ver que ele parou, lateralizou bem. Então, né, tá faltando muita continuidade. Pode ser que, na verdade, o mercado não vá subir nem nada, mas eu estou fora por enquanto. NZDCHF, estrutura predominante de queda, força de venda bem importante, retração mais fraca. Tivemos aqui um candle bonito, formato de um estilingue. O mercado caiu, mas suporte. Lateralizado, estou fora. Preciso esperar uma de duas coisas. Ou que ele volte para esse nível e me mostre um candle dissonante aqui em cima, tá? Voltar aqui e dar um candle dissonante para queda, ou que ele chegue aqui embaixo e me mostre um candle dissonante de força compradora rasgando para jogar para cima. No meio do caminho, eu não entro. KJPY, acredito, isso aqui é palpite, tá? Não é trade, acredito que essa paradinha vai cair. Podemos ver topo, topo e topo. Então, 3 topos mais baixos, inclusive 4 aqui também, pegar um mais antigo. Fez o rompimento da linha do pescoço, rompimento bem forte, retração mais fraca, e a partir daí pode ser que entre força vendedora. Tá? Rompimento para cá, retração, tivemos um engolfo, no formato inclusive de um estilingue, voltou um pouco, e agora deixando já uma certa sombra. Acredito que esse negócio cai nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer. KDCHF, tivemos esse candle super bonitão, que aconteceu esses dias atrás, em zona de resistência. Podemos ver aqui um topo duplo. Então, zona de interesse.
O mercado voltou até 50%. Nesse momento, eu não me posicionei, tá? Por causa da contradição, mas aqui a gente pode ver que ele estaria, inclusive, positivo a operação, com o stop loss no 0 a 0 bem tranquilamente. Meu palpite é que esse negócio vai cair um pouco mais. Ele já sentiu esse ponto de suporte aqui, então temos uma zona de congestão. Eu estou fora. E CHF-JPY também está voltando para uma zona de interesse importante. Esse ponto aqui atrás foi a zona de resistência. Começa a mostrar aumento de sombras para o lado de cima. Temos já 1, 2, 3 candles que falha em renovar, falha em fechar acima da sombra do candle anterior, e assim ele vai renovando as máximas sem conseguir fechar, e isso já pode ser sinal de entrada de força compradora. Tá? Meu palpite é que esse negócio cai. É lógico que a gente sempre precisa estar atualizando as informações com as novas informações que nós recebemos do mercado. É isso. Eu quero saber de vocês. Dúvidas, perguntas, comentários. Amanhã tem 5 notícias, 3 touro para Libra. É o seguinte, as últimas informações que eu estava lendo, tá? E faz alguns dias que eu não estou muito conectado, até o HD foi embora, mas as últimas informações é de que existe uma possibilidade da Inglaterra sair da União Europeia até o dia 31 de outubro. Então, para quem negocia Libra, ó, fique esperto, tá? Fique esperto que a gente está se aproximando aí. Isso se concretizando ou não, a gente sabe toda a especulação que existe em torno disso, e é lógico que o medo também. Então, empresas, grandes fundos de investimento, empresas de importação e exportação, eles vão começar a se posicionar, seja eliminar suas operações que envolvem a Libra, abrir operações para se proteger numa oscilação muito volátil, e isso é claro que vai movimentar com o mercado. Tá? Uma empresa de importação e exportação não vai ficar exposta aí a valorização ou desvalorização massiva da Libra. O SDMXN, conforme o Cláudio perguntou. Temos aqui zona de resistência, o mercado fez rompimento, força de compra muito importante, retração mais fraca e ignição de força compradora. Depois de uma certa congestão, rompeu para o lado de cima. Nos últimos dias começou a fazer uma retração mais forte e hoje fechou no formato de um candle de rejeição. Tá? A estrutura predominante, podemos ver aqui, a estrutura predominante de alta, voltou no 61,8, zona de interesse, beleza. Se alguém estiver posicionado, comprado no USD MXN, né, o dólar, o peso mexicano, a minha recomendação, um stop loss em primeiro momento aqui, de repente, dependendo de onde tiver entrada, de repente, o stop loss para baixo dessa mínima, para proteger, por causa que esses 2 candles aqui foram 2 candles de bastante força vendedora. Tá? Então, eles entraram com bastante força, pode ser que esteja mudando um pouco o jogo. Eu acho um pouco improvável, mas eu protegeria a operação mais ou menos aqui, um pouco abaixo dessa zona de suporte. Tá? Essa zona de suporte aqui que vai ser importante para o day trade. No gráfico de 1 hora, olha aí, um pouco abaixo desse ponto de suporte horizontal. Beleza, pessoal? Mudar o horário da sessão de Londres. Não entendi, Rubens. Daqui uns dias, eu não sei exatamente quando é exatamente a data, mas acho que esse mês de outubro agora muda o horário, tanto em Londres, aí depois acho que aqui muda primeiro ou lá depois, mas aí fica diferente o horário da sessão de Londres com relação ao horário de Brasília. Enfim, vamos ver, né? O que a notícia vai causar. Pessoal, então é isso. Um grande abraço para todos, uma boa noite. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Até mais.